Aqui é o pastor Sandro da Igreja do Evangelho Quadrangular, cidade Santa Branca, Jardim das Flores, bairro Vale do Paraíba, São Paulo e o nosso querido Brasil. Você possa, se gostar dos conteúdos, se inscreverem, dar um like, comentarem no nosso canal do YouTube. Então nós vamos começar a falar qual é o objetivo desse trabalho que nós vamos realizar. O objetivo é falar da obra do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo fez e daquilo que ele está fazendo e daquilo que o Espírito Santo vai fazer. Porque talvez muitos acham que Deus só usou os homens do passado, as lendas do passado, mas no passado Deus usava, no passado Deus curava, no passado os homens de Deus ressuscitavam mortos, no passado não. Então eu quero provar para vocês que no passado Deus teve os seus homens e mulheres, chamados de generais de Deus, e no presente. Então o meu papel aqui não é criticar a teologia, não é falar desses homens no pejorativo, não é falar de falhas e erros na sua conduta, na sua teologia, do seu modus operandi que o Espírito Santo usava esses homens, mas na verdade é falar da obra do Espírito Santo na vida deles. Quem vai criticar, quem vai falar, é o outro cara, não vai ser eu, tá? Em outro canal, esse canal, eu quero ser boca de Deus para a sua vida, eu quero ser canal de Deus para a sua vida, e se de repente você, nessa caminhada que teremos juntos, vocês não conhecerem esses generais, você vai acabar conhecendo, e aqueles que verão esta live num futuro próximo, que você possa também aprender e participar. Ok? Então nós vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Aimee Semple McPherson. Muita gente conhece sobre a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular em Los Angeles. Foi uma mulher, o nome dela, Aimee Semple McPherson. Uma mulher que na década de 1920, né? Na década de 1920, 1918, ela começou a se despontar nos Estados Unidos como uma grande evangelista. Ela, de início, não existia a Igreja do Evangelho Quadrangular, então ela se converteu e começou a fazer a obra de Deus, campanhas evangelísticas nos Estados Unidos, foi para a China, foi para vários países, foi para a Austrália. Teve uma grande proeminência no meio do povo daquela época. Aliás, naquela época a mulher não votava. Naquela época, estamos falando de 1918, 1919, 1920, 23 e assim vai. Naquele tempo a mulher não votava, a mulher não tinha voz. Estamos falando da Primeira Guerra Mundial, do tempo da Primeira Guerra Mundial, onde que a palavra esperança não era uma palavra lembrada, pensada,
porque o mundo estava enfrentando a Primeira Guerra Mundial, e esta mulher, Deus levantou esta mulher para ser uma voz profética, para ser uma voz de cura, uma voz de salvação em uma nação, em um tempo que o povo precisava muito, 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 muito de uma palavra de Deus. Então eu quero falar que no dia 1º de janeiro de 1923, pulando uns aninhos para frente, a Aimee Semple McPherson, chamada Aimee, ela fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular e inaugurou o Angelus Temple. O Angelus Temple, na cidade de Los Angeles, foi onde ocorreu um grande avivamento. Essa mulher ela foi portadora de um grande avivamento. Assim, o mundo já tinha passado o avivamento da Rua Azusa, que durou 3 anos, mas abalou o mundo. Agora o mundo estaria experimentando um reavivamento, sendo a Aimee, ao construir esse templo, um templo para 5.000 lugares, existe até hoje esse templo e tem cultos frequentemente, está ativo lá em Los Angeles. Então esse avivamento trouxe em 6 meses 8.000 convertidos e 1.500 batizantes nas águas. Em detalhe, a Aimee era usadíssima em cura divina, em milagres, em sinais, em prodígios, igual assim os apóstolos do Senhor Jesus. E ela era usadíssima no batismo no Espírito Santo. Para você ver as igrejas do Evangelho quadrangular, quadrangular quer dizer 4 ângulos, né? 4 ângulos, 4 maneiras de você enxergar Jesus Cristo, em 4 visões. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo voltará. Então é um evangelho que ela pregava e nós pregamos. Então ela inovou muito na sua época, porque ela pregava usando a dramaturgia. Por exemplo, ela abriu uma igreja em determinado lugar, um salão, e não ia ninguém. Então ela pegou um caixote, ficou em pé na beira da rodovia, ali, e uma cidade, uma metrópole, uns 20 a 40 minutos. Quando as pessoas ajuntavam um povo em volta dela, ela pegava o caixote, saia correndo e o povo atrás dela. Quando entrava no salão, todo mundo entrava, ela ia para o altar, os diáconos já sabiam e fechavam as portas, e ali ela pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Então ela teve uma experiência de batismo de poder, que ela relatou, né, que está relatado no livro Os Generais da Oração, que eu vou ler para vocês. Ela teve uma experiência, olha para vocês ver o poder de uma experiência. Então, baseado nesse livro, Generais da Oração, esse livro maravilhoso, de um grande homem de Deus, Edno Melo de Campinas, usadíssimo por Deus, ele escreveu esse livro e ele conta como foi essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Olha a importância da gente ser revestido de poder. Veja bem, na página 216. O poder de Deus tomou conta do meu corpo, ondas de glória e louvor varreram minha alma, até que esqueci o mar de rostos que pouco antes parecia estar à minha frente. O seu coração foi incendiado pelo fogo do avivamento, ela foi cheia de amor pelos perdidos e tornou-se uma das maiores pregadoras de todos os tempos. O amor é o ingrediente central da pregação. Para aquecer a igreja, basta acender fogo no púlpito, declarou H.L. Lehman. Então ela teve essa experiência com a presença do Espírito Santo. Porque essa live fala sobre avivamento, sobre o fogo.
E baseado nessa unção do Espírito Santo, ela foi usadíssima por Deus. Uma experiência. E no livro de Salmo, que ela leu nesse dia, ela considerou essa experiência igualzinho um texto do livro de Salmos 18, do 8 ao 9. Vou ler, ó. Salmos 18, do 8 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador, e da sua boca dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu ele sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente na asa do vento. Então eu creio que o salmista também teve uma experiência gloriosa. Experiências do reino de Deus. James Harvey fala que John Wesley, que um dia nós vamos falar sobre o John Wesley aqui, que antigamente a pregação de Wesley era como um disparo de flecha, pelo fato que ele tinha que colocar velocidade e força que dependia do seu braço. Mas depois da experiência do batismo com o Espírito Santo e com fogo na vida de John Wesley, as suas pregações passou a ser igual um disparo de um rifle, de tanta unção. Agora, sabe o que aconteceu? A Aimee, ela recebeu influências lindas. A mãe de Aimee era envolvida no Exército da Salvação. E quem fundou o Exército da Salvação foi um grande pregador pentecostal até o osso, William Booth, que nós vamos falar dele mais para frente aqui em outras lives. Também a Aimee teve influência das cruzadas da grande general de Deus, Maria Woodworth Etter. Maria Woodworth Etter foi uma mulher de um nível espiritual extraordinário. Então a Aimee foi recebendo esta inspiração, né? Porque a Aimee frequentava as cruzadas. Então, em 1918, ela fez a sua primeira viagem transcontinental no seu Calhambeque, num carro que ela tinha, e a frase era: carro do Evangelho, Jesus voltará, prepare. Em 1936, ela conta uma experiência que aconteceu no Templo dos Anjos, lotado, no Angelus Temple, né, que é o Templo dos Anjos. Ela diz que o céu desceu e tocou o Templo dos Anjos, abalando até os alicerces. Centenas corriam para o altar, clamando por arrependimento. Que unção! E quarta à tarde e à noite eram os cultos de cura divina, e surdos e mudos eram curados. Os hospitais levavam fileiras e fileiras de macas e doentes em seus leitos, e eles eram curados. E centenas de pessoas foram prostradas de uma vez só pelo poder do Espírito Santo num determinado culto de unção que teve lá. E muitos foram batizados com o Espírito Santo. Esta mulher era usadíssima. E às vezes os cultos, quando a unção descia, durava até a madrugada. Cultos de avivamento passam da hora. A gente tem horário, só que a gente tem que entender uma coisa. Se a gente quer um avivamento do céu na nossa vida, a gente tem que preparar a igreja para uma acústica, preparar tudo para também não perturbar os outros, né? Mas só que tem uma coisa: jamais devemos deixar o Espírito Santo amarrado dentro de uma prateleira. Todos os grandes avivamentos que ocorreram na história da igreja, os cultos não eram cultos de 7h30 às 9. Eram cultos onde Deus descia. E depois do culto, depois do horário normal, aconteciam milagres e maravilhas. Teve um culto que durou 18 horas. Durante essas 18 horas, olha o que aconteceu. Os santos riam,
famosa unção do riso. Os santos, né, o povo chorava, o povo cantava, o povo gritava e o povo dançava e orava. Então, essas experiências aconteciam nos eventos de Aimee, nos cultos, nos congressos de Aimee. A Aimee, ela conta uma experiência, ela conta que se você pegar uma chaleira brilhante, colocar água, acender fogo, em pouco tempo a chaleira vai esquentar e em pouco tempo depois a chaleira vai começar a balançar e assobiar e ferver, porque existe energia. Então ela diz, fazendo um paralelo com o avivamento, todo lugar que o poder de Deus é uma energia, o poder de Deus, o nome já diz, poder, energia, é movimento. Então as pessoas são impactadas. Não dá para ficar, nossa, que poder, hein? Olha, que poder! E não, quando o poder de Deus desce, o clima muda, querido. As pessoas são prostradas na presença de Deus. E para terminar a minha fala de Aimee, tem tanta coisa que eu queria falar dela, mas tanta coisa, mas o tempo não dá. Essa live também não é para me contar tudo, é para mim te dar sede de você vasculhar os livros de Aimee, as histórias de Aimee. No YouTube tem, procure, você vai ver a história linda desta mulher. A história linda desta mulher. Ela estava pregando o evangelho antes de fundar a igreja quadrangular, ela já era uma evangelista, mundialmente já. Ela está pregando em Ezequiel capítulo 1, do versículo 4 ao 18, que fala dos querubins. Rosto de leão, rosto de águia, rosto de boi e rosto de homem. O Espírito Santo deu uma revelação e ela disse, este é o evangelho quadrangular. A partir dali, ela foi e fundou a igreja do evangelho quadrangular. Olha, é coisa linda, coisa linda. A revista Times até hoje segura essa palavra que a Aimee Semple McPherson foi uma das 100 mulheres mais uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Ok? A Igreja do Evangelho Quadrangular hoje está em 146 países, 68 mil templos, 8 milhões de membros e mais de 100 mil ministros. Só no Brasil tem mais de 3 milhões de membros. Então, eu oriento você a você estudar sobre a vida desta mulher aqui, ó. Estudar sobre a vida dessa mulher. Essa mulher que foi uma gigante. Todos os evangelistas, avivalistas que estudam a história da igreja conhecem a história dela. Ela foi um fenômeno. Imagina com a internet hoje, o que ela não faria? Ela fundou faculdade, ela fundou escola, ela fundou a primeira mulher a ter uma rádio da igreja. Ela fez 6 óperas sagradas e ela compilou 105 hinos. Tanta coisa que eu podia falar dela, mas eu vou deixar para você continuar. Ok? Vamos para o